Jesus, o discípulo e a lei é o título da lição 3, classe de adultos da escola dominical. A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Denis Pereira e é um prazer tê-los por aqui para mais uma semana prepararmos mais uma aula da escola dominical. Eu atuo há mais de 20 anos com a EBD e semanalmente estamos por aqui. Na tua igreja tem um departamento de EBD, não tem? Então anote aí para compartilhar o link deste canal com outros professores, com a superintendência da sua igreja e com outros professores de outras cidades também, porque temos aqui conteúdo para as classes D. Anote aí, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos, pré-aulas com dinâmica, com material gratuito de apoio em PDF. Temos 6 grupos de professores no WhatsApp, onde a gente compartilha semanalmente conteúdo da escola dominical. E tem muita coisa bacana chegando por aí para abençoar a tua vida. Marcadores de Bíblia, você tem acesso nos nossos grupos de mentoria no WhatsApp. Certificados de conclusão e muito mais. Inclusive, esta semana tem algo muito especial que eu quero anunciar para você, mas antes, inscreva-se no canal, ative as notificações, dê like no vídeo, deixe o seu comentário, você sabe que daqui a pouquinho o teu comentário aparece por aqui e o teu comentário é muito, muito importante para nós, ok? Pegue lápis, revista, papel, caneta, bloco de notas e a sua Bíblia e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Jesus, o discípulo e a lei. O textuário está em Mateus 5:20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. A verdade prática, os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Por isso que a gente é sal da terra. Aquela transformação que nós vimos na aula anterior, aquela transformação interna, aquela transformação por dentro, mas também somos luz do mundo, aquela transformação que é visível ao mundo, através da qual o mundo percebe que há algo diferente em nós. Por isso que o cristão não foi chamado para ser neutro. Neutro só shampoo, irmão. O cristão foi chamado para se posicionar. Preste atenção no aviso. Fique atento que em pouco tempo vocês terão acesso a um curso lindo e maravilhoso para professores da escola dominical. Olha, gente, estamos preparando algo muito lindo para vocês. Como eu disse, temos os grupos de WhatsApp. Para você acessar, o link está aqui embaixo na descrição. E ajude-nos aqui no canal, patrocine essa criação de conteúdo, ela é importante para você. Aqui na descrição existem formas para você patrocinar o nosso canal. Preste atenção, nós estamos falando hoje no dia, que dia que é hoje? Dia 11 de abril. Dia 14 de abril, na próxima sexta-feira, uma live especial com o pastor e professor Marcos Tedesco, pastor auxiliar na Igreja Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina e comentarista da Escola Dominical. Eu espero vocês sexta-feira, 14 de abril, às 9 da noite, uma live muito especial sobre os desafios da Escola Dominical. Pastor Marcos Tedesco tem ampla formação na área do ensino, da pedagogia, livros escritos. Será uma live realmente muito especial. Pegou sua revista? Vamos pegar a revista aqui? Muito bem, como você pode acompanhar aí na tela, nesta lição estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei e o que ele deseja de seus discípulos, ok? Evangelho é um chamado a uma nova vida. Ser cristão é ser parecido com Cristo, é agir como Jesus agiria, certo? Nós vamos ver que Jesus cumpriu toda a lei, ele não veio destruir a lei. Muito bem, nós vamos destacar a diferença entre a letra da lei e o espírito. E finalmente vamos analisar aí a justiça de Deus. Vamos ver que o Senhor não destruiu a lei, nem o ensino dos profetas, mas cumpriu
ele aperfeiçoou, e por isso o texto diz que a nossa justiça deve transcender a dos escribas e dos fariseus. O que isso significa? Vamos aprender aqui na prática. A palavra-chave da nossa lição é justiça. Não confunda justiça com vingança. É justiça, tá certo? Muito bem. Nosso tópico 1 aqui na tela para você. Jesus cumpriu toda a lei. Um compromisso com o passado. Isso aqui é muito interessante. Quando o nosso Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca, anote isso aí, você tem que anotar, nunca foi o de desconstruir tudo ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. Tá? Ou seja, Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro, bom e belo. Nós precisamos ter isso em mente. Aqueles que vieram antes de nós podem até ter cometido excesso, alguns erros. É claro, o ser humano ele falha, ele erra, mas nós precisamos levar em conta que eles deram as suas vidas para nos trazerem até aqui, certo? Então é preciso ter muito cuidado, porque tem gente que acha que como nós estamos em um novo momento, tem que destruir tudo que já foi construído. Não, isso é um perigo, certo? Então é preciso valorizar o trabalho de quem nos trouxe até aqui. Jesus está dizendo exatamente isso. Eu não vim destruir o que os profetas profetizaram, eu não vim destruir a lei, nada disso, tá? É por isso, inclusive, que algumas pessoas se decepcionaram ali com Jesus. Tá? Então o que a gente vai aprender com Jesus é que não é possível construir um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que os antigos nos legaram. Tá? Então é preciso ter este cuidado. Nós estamos em um novo momento, nós estamos em um novo tempo, mas não podemos destruir quem veio antes de nós, nem o que eles fizeram, porque ao fazer isso é reconhecer que estes homens não foram usados por Deus, e eles foram usados por Deus. Nós não temos dúvida disso. Tópico 1.2. Jesus não veio para destruir a lei. Para muitos opositores, Jesus era um agitador, revolucionário, destruidor da tradição recebida. Por isso que ele sofreu falsas acusações dos seus críticos. Mas os evangelhos deixam claro que Jesus ensinou sobre a justiça conforme o que Moisés, a lei e os profetas ensinaram. Ao invés de enfraquecer a lei, ele devolvia o verdadeiro sentido dela, já abandonado pelos mestres judeus. Então Jesus veio para aperfeiçoar a compreensão da lei, a interpretação da lei. Nesse sentido, Jesus mostrava uma revelação que é progressiva para a perfeição. Não é retrógrada nem estática. Nesse sentido, a fé e o ensino da palavra de Deus devem nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual. Então, a gente precisa ter isso muito em mente, que toda palavra, ela precisa gerar crescimento. Eu tinha um pastor que ele dizia assim: quando você perceber que a mensagem, que a pregação é uma palavra dura, é uma palavra de repreensão, peça graça a Deus, sabe? A pregação, ela tem gente que... O que acontecia aqui? Os mestres, os fariseus, eles se alegravam em aplicar a lei sobre as pessoas, mas não com o sentido de ajudá-las, de promover crescimento, de conduzir a uma edificação espiritual, não, mas com o sentido mesmo de pressionar as pessoas. Sabe aquela disciplina que ela é aplicada na pessoa sem nenhuma intenção de melhorar aquela pessoa, de restaurar aquela pessoa? Isso é uma aplicação equivocada da lei e de qualquer regra, tá certo? Então, nesse sentido, a ideia de Cristo com a lei é mostrar esse aperfeiçoamento da interpretação, do sentido da lei, é para mostrar que a palavra de Deus, ela deve produzir em nós crescimento, ela deve levar o pecador ao arrependimento e não ao apedrejamento, certo? Jesus cumpriu, portanto, e aperfeiçoou a lei. Tópico 1.3. O verbo cumprir, do grego plero,
os gregos aí, os professores de grego, por favor, me ajudem. Traz a ideia de tornar cheio, completar, encher até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente. Foi isso o que Jesus fez. A perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele lhe deu perfeição, conforme nos revela essa expressão. Foi dita aos antigos: eu, porém, vos digo. Ora, em momento algum, Jesus conflitou com as escrituras do Antigo Testamento, mas harmonizou plenamente. Por isso que, diferentemente dos escribas e fariseus, que usavam da lei para abusar do povo, o Senhor Jesus a aperfeiçoou. O que era visto como sombra cedeu espaço para a realidade do pleno cumprimento profético, certo? Então, Jesus aperfeiçoou a lei, dando o sentido correto da lei para as pessoas, não com aquele desejo de destruir as pessoas, de ser como fala? Enfim, ser duro mesmo com as pessoas. Eu gosto muito de Gálatas, sou apaixonado por Gálatas. Olha o que diz Gálatas 6:1, só para a gente contextualizar isso aqui, quando a gente fala dessa questão, não é, de aplicar uma regra, uma coisa sem qualquer desejo de melhorar ou de edificar a pessoa. A Bíblia diz aqui, ó, em Gálatas 6:1, irmãos, se algum homem for surpreendido em uma falta, vós que sois espirituais, restaurai o irmão no espírito de mansidão. Considereis a vós mesmos, para que também não sejais tentados. Carregai os fardos uns dos outros, para que a lei de Cristo seja cumprida. Traduzindo, a lei não se cumpre simplesmente quando eu corrijo, mas quando eu ajudo o outro a acertar, porque eu mesmo sou passível de erro. É demais, meu Deus do céu, é demais. Tópico 2, ele vai falar aqui, a letra da lei é a verdade do Espírito. Deixa eu lhe perguntar se você já se inscreveu no canal. Nós estamos por graça de Deus e eu quero agradecer você que já se inscreveu. Nós estamos alcançando aqui quase mais de 400 inscritos por mês. Muito obrigado por confiar no nosso trabalho. Nós estamos aprimorando aqui o nosso trabalho. Quando eu digo nós estamos, eu estou dizendo não é uma equipe de pessoas aqui, ok? Nós somos nós. Eu, apresentador, programador do áudio, programador da imagem, programador aqui da apresentação, programador da iluminação. É por isso que a gente troca de cenário, tá certo? É eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E claro, minha família me dando suporte para que eu possa ter esse tempo, tá certo? Então, eu estou trabalhando com muito carinho para trazer isso aqui para os irmãos. E muito obrigado você que se inscreve no canal. Quem não está inscrito ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, deixe o seu comentário que ele aparece por aqui. E patrocine o canal, existem formas para você patrocinar o canal aqui na descrição. A letra da lei, a verdade do Espírito. De acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto, a antiga aliança. Essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas que revelam o pecado e levam à condenação, certo? Ou seja, dominado pela fraqueza e sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei. A letra da lei ela serve para apontar o pecado, para expor o pecado e mostrar a impossibilidade do homem se salvar. Logo, ela é como um pedagogo que nos leva, que nos conduz até Cristo. Vamos ler? Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Aí na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp. Será um prazer atender os irmãos, pregações, treinamentos, palestras. Será um prazer atender os irmãos. Eu agradeço muitos irmãos que nos encontramos pessoalmente aí nas pregações e eu recebo um abraço ali depois do culto. Eu te assisto lá, que Deus continue te abençoando. De modo, Gálatas 3:24, que a lei foi a nossa pedagoga para trazer-nos a Cristo
a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. Pela fé. Ou seja, o Espírito, o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui, ó? Vamos lá. Essa, portanto, era a função da lei: mostrar o pecado e a condenação do pecado, a impossibilidade do homem se salvar, mas ao mesmo tempo apontar para um Salvador. Um exemplo que revela essa função é a relevância dos profetas do Antigo Testamento para despertar o povo ao verdadeiro arrependimento diante de Deus, certo? Agora, o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vida. Isso é perigoso. A perspectiva teológica da lei. Para os judeus, a lei apresentava sua completude por meio de uma tríplice divisão: moral, cerimonial e judicial. A moral refere-se aos 10 mandamentos. Não faça isso, não faça isso, ok? A cerimonial refere-se à adoração do povo no tabernáculo e depois no templo. A judicial tem a ver com diversas responsabilidades civis. Pelo sistema da antiga lei, havia um entendimento que o homem poderia viver de maneira justa segundo o seu próprio mérito e por isso poderia se salvar. Mas Paulo vai refutar completamente esse ensinamento. Nós precisamos tomar cuidado porque no nosso meio é comum que em alguns momentos a gente meça as coisas por mérito. Sabe quando a gente diz aqui, ó, para eu chegar aqui eu tive que pagar o preço. Sabe, às vezes a gente faz contas, né? Olha, quando eu cheguei aqui tinha 10, agora tem 40. Precisa ter muito cuidado na meritocracia quando o assunto é salvação, porque não há meritocracia na salvação. É preciso ter muito cuidado, porque entre nós é comum as pessoas acharem que são mais salvas, ou que são as únicas salvas da face da terra, porque não praticam certos comportamentos. E quando olham para crentes de outras denominações, aonde não há certas regras, eles olham meio que com nojinho. Eu costumo dizer que você se sentir mais santo do que o outro, porque não pratica o que ele pratica, o nome disso não é santidade, o nome disso é orgulho. E orgulho é pecado. Então, não há qualquer mérito. A salvação é obtida pela cruz de Cristo. A justificação, o fato de nos tornarmos inocentes, é uma obra que Cristo faz e que Deus recebe, ok? É aquilo que Deus faz por nós e não aquilo que nós fazemos. Então, não há meritocracia quando o assunto é justificação. O nosso Senhor, ele cumpriu todo o Antigo Testamento obedecendo perfeitamente a lei, cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecias. A causa dessa realidade perfeita é a morte substitutiva de Cristo. Por isso, os cristãos são declarados justos pelo mérito da obra de Cristo. Em conformidade com esse evento salvífico, o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Como assim a letra mata? E por interpretar erradamente, muitas pessoas, durante muito tempo, teve dificuldades com o curso teológico. A letra mata, não é isso. A letra que mata é essa observância fria da lei, essa observância fria da palavra de Deus, onde a pessoa julga os outros porque se sente mais santo e se sente salvo não por causa do que Deus faz através de Cristo, mas por causa dos próprios méritos. Então, pelo meu tempo de igreja, pela minha fidelidade nas ofertas, então a pessoa se acha mais. Não,
é esta letra, este entendimento da lei, de que há mérito no ser humano, isso leva à morte espiritual. Mas o Espírito vivifica. Por quê? Porque o Espírito nos leva ao entendimento correto da palavra de Deus, onde nós vamos entender que é por meio de Cristo, é por causa de Cristo, a fé gerada em nós é pela palavra, então não há qualquer mérito em nós, é tudo por causa de Cristo. E qual é, portanto, o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Jesus cumpriu toda a lei, ele cumpriu toda a lei, não é? Se ele cumpriu a propósito da lei para os cristãos, o apóstolo Paulo responde dizendo que a lei é santa, está estabelecida, se cumpre no amor e opera atualmente através do Espírito Santo, que dinamiza a vida interior do crente, implantando no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Vamos em Gálatas de novo, porque é uma escola bíblica dominical. Gálatas 4, 3. Gálatas 4, a partir do 3. Assim também nós, enquanto éramos crianças, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher sobre a lei, para redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, que clama: Papai, Abba Pai. Portanto, já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, então és também herdeiro de Deus por meio de Cristo. Então, o propósito da lei é que o Espírito Santo está produzindo em nós esse relacionamento com a palavra de Deus, dinamizando a nossa vida interior, não é? E modificando essa nossa natureza. Já não somos mais escravos, não é? Agora nós somos filhos e por isso o nosso comportamento é completamente diferente e por isso que a nossa justiça, ela precisa exceder a dos escribas e fariseus. Tópico 3, já se inscreveu? Se já se inscreveu, muito obrigado. Nós estamos com 22.900. Creio que esta semana a gente bate aí 23 mil inscritos aqui no YouTube. E eu quero louvar a Deus pela tua vida. Se não está inscrito ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo e deixe seu comentário que ele aparece por aqui. E dê uma olhada na descrição, existem formas de você patrocinar aqui o nosso trabalho. Tópico 3. A justiça do reino de Deus. Quem é grande no reino de Deus? Lembrando que as nossas aulas têm dinâmicas, ok? Então você tem que acompanhar o canal, porque às vezes eu coloco a dinâmica junto com a aula, às vezes eu coloco depois. Então fique atento, porque sempre que eu colocar alguma coisa no canal, eu envio para você uma notificação. Quem é grande no reino de Deus? Mateus 5, 18 a 19 mostra que são considerados grandes no reino de Deus os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. Se achar aqui não é de se achar, não é? Talvez a expressão mais correta para entender é aqueles que forem achados, aqueles que são achados fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. Consequentemente, são rebaixados à condição de menores, os que negligenciam, removem, separam, violam o menor dos mandamentos de Deus e não atentam para a sua instrução, quer por omissão, quer por transgressão, não é? Assim como discípulos de Cristo, cidadãos do reino de Deus, devemos cumprir e ensinar a lei divina a partir do poder do Espírito Santo que transforma, aperfeiçoa e concede-nos graça e verdade. Então a palavra de Deus, ela produz crescimento na nossa vida. E por isso que nós precisamos ensinar. Existem muitas pessoas ensinando, principalmente em redes sociais, de maneira completamente errada a palavra de Deus. O texto, a aula começa falando sobre a justiça do reino de Deus. Que justiça que é essa? A compreensão da justiça do Antigo Testamento, baseada no binômio lei e obra, gerou orgulho pessoal e confiança na própria ação dos judeus para justificarem a si mesmos.
Então eles achavam que eles eram justificados diante de Deus por causa do cumprimento da lei. Então, porque eu cumpro a lei, porque eu cumpro regras, então eu sou aceitável diante de Deus. Por exemplo, no Novo Testamento tem o jovem rico, que ele se aproxima de Jesus e diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Né? Aí Jesus diz: vistes o que está dito na lei? Ele diz: já cumpri tudo isso aí já fiz tudo, estou sobrando nisso aí. Então vai lá e vende tudo o que tem. Não é? O fariseu, que por meio de sua justiça própria achava-se melhor que o publicano, né? Que lá na oração ele orava e dizia: eu faço tudo, eu dou oferta, está tudo bem. E o publicano dizia: eu sou um miserável. O sacerdote e o levita, firmados numa justiça própria, não atentaram para a aflição do próximo. Eu sempre digo que igreja é gente cuidando de igreja. Jesus não morreu por banco, não morreu por teto, não morreu por parede, por ar-condicionado. Então essa santidade que não vê o outro, não cuida do outro, não tem nada a ver com santidade, porque a santidade combina perfeitamente e necessariamente e essencialmente com amor ao próximo. Mas Jesus ensina aos seus discípulos que a nova justiça do reino de Deus ela é interior, moral e espiritual. Não se trata mais daquela justiça exterior, cerimonial e legalista. Então eu faço para você ver. Eu faço para mostrar que eu sou bom, não é? Por isso que a justiça exigida pelo Senhor Jesus, ela é superior à dos escribas e fariseus. Ela é mais sublime, elevada, porque ela é interior. Porque ela não é obtida por méritos próprios, mas pela fé no sacrifício de Cristo, mostrando um viver diário, justo e piedoso. Ou seja, vamos lá. Aquilo que eu faço ou deixo de fazer, não o faço para ser, mas porque fui. Eita glória! Entende isso? Então eu não faço, eu não cumpro o mandamento, a palavra de Deus, eu não cumpro regras da minha denominação para eu ser aceito diante de Deus, para eu me sentir melhor. Não! O que eu obedeço, as regras a quais eu me submeto, elas são um reflexo de uma obra interior que já está acontecendo dentro de mim. Entende isso? Por isso que excede. Por isso que excede. Porque quem faz para os homens ver, quando está longe dos olhos dos homens, faz o que quer. Mas quando nós fazemos por uma ação interior do Espírito Santo, quando aquilo que nós falamos, como nos comportamos, é resultado de uma transformação interna, independente do lugar que a gente estiver, o nosso comportamento sempre será um comportamento justo diante das pessoas. Justo diante das pessoas. Certo, meus irmãos? Essa foi, portanto, a nossa lição de hoje, a lição 3. A lição 4 vai falar sobre, olha só, resguardando-se de sentimentos ruins. Gente, essa lição, essa revista é muito top. Continue nos acompanhando, continue conosco aí para as próximas aulas. Fica com a gente. Essa, portanto, foi mais uma aula aqui da nossa escola dominical. Que Deus abençoe sua vida. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.